Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Itajaí. Eu sou o Cristiano, sou um dos pastores do colegiado da PIB. Estou aqui hoje com nosso pastor-presidente, Rodrigo, e o pastor Jean. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que a gente vai ter um tempo muito especial aqui, falando para você tanto de uma outra denominação, como você que frequenta uma igreja ou que pretende frequentar. Vamos falar um pouco hoje sobre acolhimento. Lembrando para desde já você já curtir, nos seguir e compartilhar esse vídeo. O tema desse podcast é o que é ser uma igreja acolhedora. Vamos iniciar com o pastor Rodrigo. O que é ser uma igreja acolhedora? É um desafio? Existe técnicas? O que o pastor tem a dizer sobre isso? Primeiramente, sejam todos bem-vindos, ao nosso podcast e o PIB Talk. E todos sentam-se à vontade, que a gente possa contribuir aqui nesse podcast com outras igrejas, com pessoas, outras denominações, outros pastores e pessoas cristãs que fazem parte desses ministérios de recepção, então, integração, conexão, sei lá o nome que você dá na sua igreja. Então, que sejam bem-vindos, que a gente possa, de alguma forma, edificar a sua vida e possa contribuir também para o ministério que você faz parte. Acho que o acolhimento, a recepção, faz parte, da vida cristã. Eu acho que é um princípio bíblico. Eu acho que nós cristãos devemos ser sempre hospitaleiros, sempre promover uma boa recepção, trazer as pessoas para perto, né? Jesus era uma pessoa muito... Acho que ele era uma pessoa muito fácil. As pessoas gostavam de estar perto dele, gostavam de estar junto dele, de ouvir ele. Então, acho que tem que preparar as pessoas para os cristãos têm que entender que nós devemos ser assim, né? Nós temos muitas vezes essa dificuldade de achar que as pessoas que ainda não servem a Cristo ou não seguem a Cristo, elas são diferentes da gente, então elas precisam ser tratadas com um pouco de desconfiança, e não é isso, na verdade. A gente tem que trazê-las para perto para a gente poder ser luz na vida delas, poder abençoar a vida delas. Então, o acolhimento faz parte do Evangelho, né? Então, a gente precisa ser, em todo o tempo, uma igreja acolhedora, que recebe bem as pessoas, independente de que tipo de pessoas são, né? De onde elas estão vindo, quem elas são, o que a vida delas, o exterior delas reflete sobre elas. Nós devemos receber a todos de maneira acolhedora, para que ela possa estar ali ouvindo o Evangelho, recebendo essa questão do amor cristão, né? Nós falamos muito de amor, mas o amor é prático, né? O amor é vida, né? Então as pessoas serem sempre bem-vindas no nosso meio. Receber uma pessoa bem na sua casa, quando você quer que ela volte, você tem que receber ela bem, né? É mais ou menos isso que a gente entende. Até Mateus, ali na Mateus 25:35 diz, né? Fui estrangeiro e me acolhestes, né? A gente vê que, às vezes, é uma barreira para o não cristão ainda, aquele que tem um desejo de conhecer o Evangelho, mas sente que pode não ser acolhido tão bem, né? Às vezes, pelo jeito de ser, de se vestir, enfim, medos que são gerados, mas que não correspondem aquilo que a palavra diz, né? Que como nós devemos receber, que é um princípio bíblico, em amor. Pastor Jean, você tem a acrescentar? Eu acho interessante essa questão porque todos nós já fomos visitantes, né? Nenhum de nós é nativo de igreja, né? Nós éramos estrangeiros, né? Embora eu tivesse vindo de uma família cristã, eu não fui criado na igreja. Então, eu tive esse momento de chegar, meio que meu pai falando, vamos na igreja, vamos ver se tem alguém lá da minha época que eu ainda conheço e tal. E eu meio assim, pai, pra que esse negócio de igreja? Adolescente, né? Negócio de igreja e tal. A gente já tinha visitado algumas comunidades, mas nunca houve essa identificação. Eu olhava em volta, muita gente idosa, né? Talvez porque não sabia que as crianças estavam na salinha, né? Ninguém me explicou isso. Tinha um espaço para o pessoal mais novo. Eu não entendia o que o pastor falava, né? Então, aquilo tudo para mim era muito estranho. Não estava acostumado, né? Não via essa necessidade. Queria saber sobre Deus, né? Tinha essa curiosidade de conhecer. Mas o ir à igreja era algo estranho.
Então, se a gente puxar na memória, vamos ter essa lembrança, né? De que um dia a gente foi visitante também. Perfeito. E como foi importante isso, ser acolhido, né? Ter essa boa recepção. Eu cheguei na igreja bem armado, com um monte de preconceitos, com um monte de medos, assim. Uhum. E quando eu cheguei, eu vi uma comunidade harmoniosa, né? Você foi bem recebido? Sim, a primeira impressão que eu tive, né, de ver vários grupos de idade ali, né? Tinha pessoas idosas, tinha adolescentes com jovens e adultos tocando instrumentos musicais lá na frente. Então, havia um sentimento de comunidade, né? Várias tribos, talvez Exatamente. perfis diferentes, mas unidos no mesmo propósito, numa comunidade. Isso pode ser um pouco assustador, né? Você chega assim, de repente você está com a sua família, mas você chega numa igreja e só vem jovens, né? É legal isso, ótimo, mas você procura alguém da sua idade, alguém mais próximo, não sei. Uma referência. Exatamente, tem esse sentimento de que você quer se conectar, né? Perfeito. Quer ter essa comunhão, digamos assim, mesmo que seja com pessoas que você não conhece. Mas, naturalmente, você procura alguém que você se identifica, né? Ou seja, faixa etária, ou alguma coisa que traga essa familiaridade. Porque você é novo, é um ambiente estranho, né? É um pouco assustador, né? Sim. Isso é normal, né? Se chegar num ambiente novo é assustador, né? E que existem dois problemas aí, né? Tu falou dois aspectos que tu falou, né? Primeiro, todo mundo, acho que nós cremos nisso, né? Que todo mundo tem uma sede de Deus, né? Todo mundo tem algo, né? A gente falou de espiritualidade em outros podcasts, a gente falou muito sobre isso. Todo mundo tem uma espiritualidade, né? Nós somos seres espirituais, então nós temos uma sede de conhecer um Criador, né? E essa sede gerou religiões, gerou ídolos, gerou deuses, né? Porque as pessoas têm sede, elas têm necessidade. Eu acho que Deus é correspondente ao meu aspecto de vida, a minha vida é correspondente ao meu trabalho. Então, eu vou criar um Deus para o meu trabalho. As pessoas criam isso, né? Fazem isso porque elas têm sede do espiritual, né? Do transcendente. Eles têm essa sede, né? Surgiu, Deus fez isso com a gente, né? Mas, ao mesmo tempo que nós, igreja, durante muito tempo, durante muitos anos, durante a história também da igreja, a gente gerou esses preconceitos, né? As pessoas, mas eu vou lá, mas as pessoas vão me julgar. Eu não faço as mesmas coisas que eles lá. Eu não tenho os mesmos costumes, eu não tenho as mesmas culturas, né? Eu tenho algumas coisas na minha vida que eles chamam de pecado. Então, será que eles vão me receber bem? Olha o jeito que eu me visto. Será que eu tenho que botar uma roupa especial para ir na igreja? Né? Antigamente, os antigos faziam isso, né? Eu lembro de a roupa da igreja. O constrangimento, às vezes a pessoa fuma, né? Fala, pô, eu ainda fumo. Será que vão perceber que eu sou fumante? São coisas perceptíveis. Aquelas coisas que saltam mais, né? Aos olhos. Será que vai ter algum preconceito? Eu acho interessante lembrar que a passagem de Gálatas, no capítulo 3, 28, que fala sobre igualdade e inclusão da igreja, né? E como que isso impacta na vida dos que visitam e participam da comunidade. Essa passagem fala, né, que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Né? Então, aqui a gente fala de pessoas de culturas totalmente adversas, né? Hábitos, educação, e enfatiza, né, que em Cristo nós somos todos um, não é mesmo? Eu imagino o Evangelho de Jesus Cristo no primeiro século ali, né? O impacto que ele causou, o impacto social que ele causou, né? Judeu é totalmente diferente de gentil. Já começa por aí, né? E todos... Aí gentil tu engloba várias culturas, vários costumes. E a igreja foi alcançando essas pessoas, né? Então, já são diferentes, né? Existia um muro de separação, né? A Bíblia fala que existe um muro de separação. A gente pensa... Esse muro de separação reflete o templo lá. O templo existia um murinho e os estrangeiros não podiam passar dali. Apesar de que na lei dizia que o estrangeiro tinha que ser bem tratado, mas ele não podia passar dali. A não ser que ele se tornasse um prosélito. Aí ele poderia passar. Então já existia esse muro de separação, mas ele alcança também os bárbaros, ele alcança também os escravos. O evangelho alcançava os escravos. Então a gente tem na Bíblia histórias, né, de Filemão e Onésimo, né, onde o escravo era cristão e o senhor do escravo era cristão. Então esse relacionamento, né? Calma aí, mas como é que eu vou me... Fosse tratado como um irmão, né? E Paulo fala para ele, trata ele como um irmão. Como é que eu vou congregar junto com uma pessoa que é minha escrava, né? Quebra a cultura, o evangelho
ele vai quebrando essas ruptura questões de culturais. paradigmas. Então, mexeu na sociedade como um todo, né? Então, eu vou ter que receber bem, porque acredita-se até que a igreja se reunia na casa de Filemon, né? Então é uma quebra de cultura geral, né? Eu receber bem o Onésimo, tá? O Onésimo é meu escravo que fugiu. Mas lá ele se converteu e agora ele está voltando. Como é que eu vou receber ele de volta? Vou receber ele como escravo? Não, Paulo fala, recebe ele como irmão. Olha a quebra de paradigma que existe nisso tudo, né? Então o evangelho tem esse poder, né? Por natureza ele é assim, né? Então a gente tem que, como cristãos, quando vai receber pessoas na igreja, a gente tem que quebrar todo tipo de preconceito. Independente de como a pessoa venha, a gente tem que quebrar esse tipo de preconceito para poder receber bem, para poder, de alguma forma, conectar ela com o evangelho, né? E eu acho que conectar ela com o evangelho muito mais do que simplesmente ela ir lá para ouvir uma palavra, ouvir um louvor, ou ela também conectar com o evangelho, quando eu digo na prática do evangelho, né? Nós devemos ser luz. Nós não devemos esperar que ela nos trate como Cristo nos ensinou a tratar dela. Então, a gente geralmente como igreja fica assim, né? Tá, eu vou receber bem, mas ela também tem que aceitar o meu... Né? Não é assim, é a gente que tem que dar o primeiro passo, né? A ação da prática do evangelho deve ser nossa, né? Nós é que somos aqueles que temos que receber amar bem, primeiro. com amor, né? Tirar essa ideia de julgamento, de preconceito. Nossas ações não devem ser preconceituosas, né? Estender a mão para quem quer que seja. Nós temos que fazer isso, né? Perfeito. São barreiras complicadas, assim, né? Porque tem de ambos os lados, né? O Rodrigo falou da dificuldade que a igreja tem em receber essas pessoas. Como será isso? Mas há também de quem vem de fora para a igreja. Eu lembro uma vez de estar na recepção e chegou um jovem e ele me perguntou, né? Eu tô adequado, né? E ele estava de camisa, de blazer, assim, roupa social, assim, né? Achei estranha a pergunta, né? Como assim? Não, é porque eu coloquei essa roupa aqui e tal para poder vir à igreja e eu achei assim, né? Eu estava normal, com roupas comuns, né? Mas aí eu entendi, né, a questão. É porque nós somos uma igreja histórica, né? A Igreja Batista tem séculos de história. Sim. Então, na mente das pessoas, é uma igreja antiga, uma igreja tradicional. De certa forma é verdade. Mas ainda havia na mente dessa pessoa que não, eu só vou poder ir na igreja se eu tiver com uma roupa tal, né? Que aí eu vou ser recebido. De terno, talvez de gravata, não sei. Mas houve na mente dele essa preocupação, né? E eu disse, não, tá ótimo, tá bem elegante, não, fica à vontade, né? Tipo assim, mostrar que não havia esse código de... Não temos essa rigidez toda, né? Isso já foi superado há muito tempo, né? Perfeito. Mas ainda existem barreiras de ambos os lados. Eu até me lembrei de um episódio muito engraçado na minha infância. Nessa época eu morava na Bahia, com 8 anos de idade aproximadamente. Eu passei na frente de uma igreja católica. De alguma forma pensei, eu quero ser coroinha. E entrei... Bom saber que agora a gente vai te chamar de coroinha. Entrei à igreja, encontrei o padre, perguntei, senhor padre, o que eu preciso para ser um coroinha? Eu não lembro da resposta dele. O que eu lembro é que ele falou, não volte mais de bermuda aqui. Olha só. Para começar. E você vê um episódio rápido da minha infância, eu nunca esqueci disso. Então... Eu não lembro o que precisava para ser coroinha, mas gerou uma barreira, né? Porque eu lembro que eu nunca mais voltei para tentar sê-lo. Imagina a pessoa falar isso para uma pessoa, né? E ela vai entender assim... vamos fazer uma pergunta, fazer um pouquinho diferente, que deveria ser a pergunta correta de todo mundo, né? Mas claro que ninguém faz isso, né? Chegar para vocês hoje, eu quero ser um discípulo de Cristo. O que eu faço para ser um discípulo de Cristo? Aí o pastor chega para ele assim, primeiro tu vai botar um sapato, porque tá de chinelo de dedo aí, vai botar uma calça que de bermuda não dá, né? Vai botar uma camisa, vai botar um blazer, vai botar um terno, né? Isso tá totalmente contrário ao evangelho, né? Jesus nunca ensinou isso, nunca falou que é o estereótipo que vai fazer a pessoa, né?
a mudança do evangelho é de dentro a fora, né? Perfeito. Então, muito bom, muito interessante saber que tu queria ser coroinha, que tem esse desejo, esse sonho. A gente pode promover isso, quem sabe lá, né? Mas pra gente não quebrar, né? Eu sei que deve ter frustrado em algum momento lá com 8 anos de idade. Não, brincadeira. Eu lembro que marcou a resposta, mas... Esse sentido mesmo, às vezes a gente recebe as pessoas dessa forma. A nossa forma até para uma igreja histórica, né, já quebra paradigmas, né? Por exemplo, nenhum de nós prega de terno. Por que a gente não prega de terno? É para poder... eu gosto, né? Todos nós fazemos isso, mas a gente gosta de receber bem as pessoas. E eu acredito que quando você coloca um terno e ninguém está de terno na igreja, e você coloca um terno, você cria barreiras. As pessoas vão te ver de uma maneira diferente. Nós não somos diferentes, nós somos iguais. Nós somos discípulos de Jesus iguais. Nós estamos cumprindo uma função ali. Existe uma função de liderança, é claro. Existe uma certa autoridade, vamos dizer assim, institucional. Mas a gente é carente da graça de Deus. Nós precisamos das orações. Nós somos necessitados. Nós precisamos uns dos outros da mesma forma. E se eu coloco uma coisa que me separa das outras pessoas hierarquicamente, eu estou afastando as pessoas em vez de aproximando elas. Não estou vivendo verdadeiramente em comunidade na prática. Eu posso até falar de comunidade. Nós falamos aqui também em outro podcast sobre a igreja ser uma comunidade. A gente pode até falar de ser uma comunidade, né? Como o pastor Gina falou assim, existem os grupinhos normais, existem na comunidade alguns grupinhos normais pela idade, faixa etária. A gente até separa os nossos pequenos grupos dessa forma também, né? Para facilitar o relacionamento, para ajudar o crescimento e a maturidade. Isso também é um objetivo. Mas, por exemplo, se a gente pregasse de terno, com certeza, alguns das pessoas que vão ali e frequentam, com certeza botariam terno também para ir na igreja, né? Para se sentir bem. E isso, talvez até para se aproximar da gente. Talvez a necessidade, as pessoas colocariam o terno para se aproximar da gente, para ter uma certa... Como se quebrasse uma barreira. Como se quebrasse uma barreira. Mas algumas pessoas se sentem não acolhidas. Não acolhidas. Né? Então, aquele costume que nós temos, às vezes, de tentar cumprimentar todo mundo, ir na porta no final do culto, isso é importante para as pessoas, porque o acolhimento também não é só quando a pessoa chega, também é quando a pessoa vai embora, né? Exato. Né? Sempre acho que é minha mãe que falava assim, quando eu quero que uma pessoa retorne na minha casa, eu levo ela até a porta. Eu abro a porta para casa para ela, né? É verdade. E levo, né? Então eu faço ela sentir até no final que ela foi bem-vinda e que ela pode retornar ao momento que ela quiser. E esse é o nosso objetivo, né? O ministério, vamos falar especificamente do Ministério de Recepção, um dos grandes objetivos do Ministério de Recepção é fazer com que a pessoa retorne no próximo domingo. Ou que ela venha nos visitar outra vez. Porque talvez ela, naquela primeira vez, ela não teve aquele impacto ao ponto de, eu quero me sentir parte. Eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Talvez na primeira vez ela não conseguiu ter isso ainda. Mas se ela já volta no segundo domingo, aquilo ali já está mais... agora eu já estou mais acostumada. O ambiente eu já conheço. Já não estou mais com aqueles preconceitos no meu coração. Eu já vi que as pessoas me recebem bem. Ninguém me olha estranho. Tem gente normal aqui. Tem gente normal aqui. Não é tudo né? Pessoas diferentes. E aí a pessoa já está muito mais aberta para ouvir a mensagem que vai ser pregada para ela. Além desse chamado nato, né? Que é do amor ao próximo, do acolhimento, receber bem não só os cristãos, como os estrangeiros, né? Aquele que ainda não teve experiência, talvez numa igreja, ou muitas vezes vem frustrado de outras experiências passadas, né? Mas como receber bem o visitante? Existe, além desse sentimento que deve ser nato, alguma técnica? O que deve ser feito para essa pessoa, de fato, se sentir bem recebida ali desde o primeiro segundo? Acho que vários pontos são importantes. A primeira questão, tipo assim, receber as pessoas como você recebe as visitas na sua casa. Então, isso é importante também, né? Quando você receber as pessoas, como você recebe as visitas na sua casa. Você quer que as pessoas sejam bem-vindas, então você vai tratar elas da melhor maneira possível, né? Cumprimentar, né? Uma outra coisa que eu acho importante que também não quer, que aproxima, em vez de formar barreiras, formar muros, é o não uso do nosso evangeliquez. Uhum. A pessoa está chegando, shalom, graça e paz. Cara, é um visitante. Então, o que significa isso? Isso. Que palavra é essa?
Às vezes, para a comunidade é natural, É né? natural, mas para que a pessoa que é de aquele fora, que assim, ó, chega- ela tá falando outra língua já. Que Não tem eu alguém respondo? para interpretar isso pra gente? É mais ou menos isso. A pessoa fica assim, eu não sei o que ele tá falando, mas tá bom, vou sentar lá. Aí chega lá no louvor, canta um monte de palavra hebraico, canta um monte de palavra, canta... Vai descer um fogo, monte, vai desce descer... um monte. E aí a pessoa fica, opa, descer O fogo cara é bom, já, né? já sai correndo na Eu hora. vou ser assim. queimado, todo eu vou mundo. ser queimado aqui, né? A gente tem que começar a perceber, a gente tem que começar a entender como é que a pessoa pensa também. E isso também faz bem para a pessoa, receber bem a pessoa, né? A minha esposa tem esse costume, ela é muito boa hospitaleira. Quando nós vamos receber uma visita lá em casa, ela convida a pessoa e assim, vamos fazer um jantar, vamos comer alguma coisa, ela já pergunta, você o seu, né, o casal ali, né, ela pergunta para a esposa, você ou seu marido comem de tudo? Você tem alguma coisa que vocês não comem? Isso já tá aproximando a pessoa. Uhum. Agora, tu imagina, ninguém pergunta nada, eu vou lá na tua casa e eu sou alérgico, né? Às vezes a glúten. Eu sou alérgico a amendoim, eu sou alérgico a castanhas, eu sou alérgico a cenoura, né? O único coelho do mundo que é alérgico a cenoura. Né? E aí eu vou chegar na sua casa e tem lá um monte de comida com cenoura, eu vou ser assim, eu não vou comer, eu não posso. Um coelho nato. Porque se eu comer, eu vou morrer. Eu vou passar mal, não vou morrer, mas eu vou passar mal, né? Eu vou ter... Eu sou prova disso, sempre fui muito bem acolhido, comi muito bem nas oportunidades que visitei mas vocês. isso tem que ser também transferido para a nossa cultura evangélica, a nossa recepção na igreja. A gente tem que tratar as pessoas da melhor maneira possível. São coisas de detalhes que a gente faz lá na nossa igreja, né? Sim. Deixar lá no nosso banheiro lá um fio dental, deixar lá um enxaguante bucal, deixar lá... Isso é um detalhe importante, então não passa... desodorante, que as pessoas às vezes chegam... Ela não vai se sentir bem. Ela chegou lá, sentou lá, aí ela sentou, tá tudo bem. Ela até tomou banho em casa, mas ela tá tão aflita, tá tão angustiada, tão ansiosa com aquele momento que ela vai suar. E aí, se ela tem um pouquinho de odor, ela vai assim... Aí mesmo que ela não vai ouvir a palavra, ela vai se sentir, ela vai ficar assim... será que essa pessoa do meu lado aqui está sentindo o cheiro? O mesmo cheiro que eu estou sentindo? Você tocou num ponto importante, né? Que tudo é acolhimento. O acolhimento não é só o pessoal, o físico, né? Sim. Passa também por termos um ambiente acolhedor, uma igreja acolhedora. Isso. São você detalhes. Usando o exemplo da sua casa, você não vai receber um visitante ali preparar uma mesa bonita com o peso da casa sujo, né? Empoeirada. Então, criar uma igreja, quando agora eu me refiro como prédio, também um ambiente acolhedor para a pessoa se sentir bem, né? Um banheiro limpo. Qual é a direção sobre isso? Nós temos os nossos desafios, né? Como igreja, estruturais, né? Assim, a gente precisa fazer muitas coisas para ser mais acolhedor do que a gente já é. O nosso ambiente não é acolhedor, é um ambiente antigo, precisa de muita reforma e tal, né? Mas a gente tem que tentar ao máximo diminuir isso, né? Tendo esses detalhes, né? Tendo essas pequenas coisinhas que vão fazer a pessoa, não, estou me sentindo bem. Se eles se preocupam com essa pequena coisa, então, aparentemente, são uma igreja séria. Aparentemente, já é uma forma, né? Não quer dizer que nós sejamos uma igreja séria e que nós sejamos uma igreja saudável. Mas já aparentemente, eles se preocupam com esses mínimos detalhes. Eles se preocupam em me receber bem. Eles se preocupam em cuidar de mim. Eles não transformaram o ambiente em algo pesado que vai me afastar. Então, talvez o que eles estejam falando seja também importante para eu ouvir. Então, isso já deixa a pessoa mais preparada. Né? Tudo isso é parte da mensagem já, né? Bom. Você demonstra essa preocupação, você já está mandando uma mensagem para a pessoa, mesmo sem palavra nenhuma. Né? Então, é preciso ter essa sensibilidade, né? É um desafio, porque você nunca sabe com que disposição a pessoa vai à igreja. Todo mundo vai procurando algo, buscando algo, né? Às vezes uma angústia interior, a gente não conhece as experiências que a pessoa teve anteriormente, de repente até já passou em outras igrejas, mas aconteceram situações que feriram essa pessoa, né? Ela chega machucada, magoada com alguma questão. Então, existem vários desafios nesse processo, né, de aproximação. Eu não sei a história da pessoa, eu não sei o que ela está buscando. Né? Então, às vezes você chega com muita vontade, muita disposição e quer saber da vida da pessoa, quer conhecer a pessoa e tal, e ela não quer saber. Né?
Justamente ela passou por mais experiências. Então ela chegou ali, não, só vou lá, quero assistir o culto, quero ver se a palavra é boa, quero ir embora. Não quero que ninguém me perceba. Não quero ser abordado por ninguém. Exato. E aí, de repente, chega um grupo e começa a fazer quase que um interrogatório com essa pessoa. É assustador, né? Então, Você não vai expor, né? Melhor que seja a intenção, né? Não, a gente quer receber você bem. Mas ela não chegou com essa disposição, né? Por outro lado, também, às vezes, a pessoa chega querendo já conexão, querendo conversar, querendo saber da vida de todo mundo, querendo visitar alguém, né? E aí, de repente, ninguém se aproxima dela, ninguém conversa com ela, ela entra e sai e nada acontece. Também é frustrante, né? Então, ter essa sensibilidade de saber o que a pessoa deseja ali naquele momento é o desafio, né? O que o pastor José sempre nos diz, né? Que todo domingo pode ser o domingo de alguém, né? Então... São raras as pessoas que tiveram um encontro com Jesus que não foram no domingo, né? É raro. A gente sabe disso, né? Nossa experiência como igreja, né? Então, no momento de culto, né? Isso. Então, a gente entende, e eu acho que todo domingo, quando a gente fala, principalmente no Ministério de Conexão, lá que o nosso Ministério de Recepção se chama Conexão, né? Quando a gente fala pro ministério lá, para as pessoas que trabalham no ministério, que todo domingo pode ser um domingo de alguém e você faz parte disso, ou seja, quando você lá no estacionamento você recebe bem a pessoa, você ajuda ela a estacionar o seu carro, né? Você dá umas boas-vindas para ela. Depois ela vai lá na frente, lá quando ela está chegando lá no auditório, ela vai receber mais uma boas-vindas, as pessoas vão cumprimentar ela, vão assim, você prefere sentar em algum lugar, né? Temos lugares vagos ali, ou você gosta de sentar na frente ou atrás, eu posso ver um lugar para você. Quando a pessoa já se coloca à disposição para a pessoa se sentir bem, e depois aí vem aquele momento de louvor onde as músicas são, vamos dizer assim, elas são músicas que conectam também a pessoa. Ela já está falando do evangelho, já está ministrando sobre a vida dela, já está exaltando Deus, já está conectando ela com Deus. Aí quando chega a mensagem, ela está preparada para ouvir a mensagem. E quem sabe bem naquela mensagem, ela vai ser tocada. A pessoa que está ali já foi bem recebida, ela está bem... Encontra um coração aberto, ela né? está com o coração aberto, ela vai chegar, vai ouvir aquela mensagem e vai dizer, não, eu gostei desse lugar, eu quero fazer parte de uma comunidade assim, eu quero fazer parte de uma família assim. E essa ideia bíblica, né? Nós, igrejas, temos esse ministério, 2 Coríntios vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação. Né? Vai usar essa expressão, Ministério da Reconciliação. Nós somos, né? Devemos ter isso como princípio, né? Então, reconciliar pessoas com Deus. Como é que eu vou reconciliar uma pessoa com Deus? Tratando ela de maneira indiferente já na entrada. Eu estou dizendo para ela assim, ó, você não é bem-vinda na família de Deus. Porque você o tal de bermuda, porque você tem um monte de tatuagem, porque você pinta o cabelo dessa forma, né? Porque você tem outro trejeito aí e tal. Então você não é bem-vinda, já não te recebi bem. Como é que ela vai ouvir a mensagem? Ela talvez até ouça a mensagem e realmente Deus, o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo, ela queira conhecer Deus, mas ela vai procurar outro lugar. Porque aquele lugar ela não vai querer ficar. É isso que vai acontecer. Mas, infelizmente, acaba afastando, né? Essas más experiências, né? Sim. Acabam, por algum período, distanciando ainda mais as pessoas. O que eu acho interessante a gente sempre ouve, né? A igreja é um grande hospital, né? Ninguém ali é santo, é diferenciado, apartado do mundo, assim, no sentido de não ter mais falhas, né? Cada um tem sua falha, cada um tem seus desafios, né? Estamos em processo de crescimento, de amadurecimento. Exatamente. Então, quem se achega ali não está chegando num lugar de pessoas perfeitas, santas. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo nos guiando, mas no sentido de nos aprimorarmos até um dia alcançarmos a estatura do varão perfeito, do homem perfeito que é Jesus, né? Mas durante esse processo, cada um continua tendo as suas limitações, e aquele que se achega vai ser mais um no processo, talvez já esteja melhor em alguns pontos do que outros que já frequentam ali, mas a ideia é que em Cristo a gente seja um, né? Cresça, caminhe junto, se sinta amado, se sinta acolhido, se sinta ouvido. E
Eu acho que esse ambiente acolhedor, ele prepara também a palavra, né? Porque a palavra nem sempre é algo doce. A palavra nos confronta, porque justamente esse confronto em Cristo, não feito pelo homem, que nos leva a evoluir, a crescer. O que você tem a dizer sobre o confronto ali, a palavra, quando talvez fale algo que não agrade a nossa carne, né? Os nossos ouvidos? A palavra sempre vai falar algo que não agrade a gente. Ela é sempre confrontadora. Deve ser. Igrejas que não pregam palavras confrontadoras, no meu ponto de vista, não são igrejas bíblicas. Igrejas que estão só querendo acariciar o ego e a alma da pessoa. Como tu falou, né, Cris? Somos todos pecadores. Somos todos doentes em processo de cura, em processo de salvação, em processo de amadurecimento. E igrejas que mantêm a gente cômodo do jeito que a gente está, né, que não há o confronto, então não são igrejas bíblicas no ponto de partida. Mas o confronto não tem que ser lá no estacionamento. O confronto não tem que ser lá nem no louvor, nós acreditamos, né? Que eu acho que é a palavra que tem que fazer a sua parte. Mas se para a palavra fazer a sua parte, a pessoa tem que estar ali com o coração... Porque ela foi ali. Ela aceitou, talvez alguém convidou, ela aceitou o convite. Ou ela, com a predisposição do coração, ela foi até aquele local. Então, ela não pode ser, de alguma maneira, destratada em qualquer ambiente, para que lá na palavra ela seja confrontada, né? Esteja preparada para isso. Então, tudo isso faz parte. Então, todo o ministério ali de recepção, né? De conexão, desde o estacionamento até onde a pessoa vai se sentir ali, tudo, se sentar, né? Onde ela vai estar, até na hora do louvor, ela participar, ela conseguir talvez cantar as canções sejam fáceis para ela cantar. Isso tudo já vai criar um ambiente nela mesma para ela ouvir a mensagem. Não, gostei, fui confrontado, realmente preciso mudar, realmente preciso entrar nesse processo. Ou talvez ela venha de outro lugar, que também é um fenômeno muito grande, né? E isso não somente aqui, eu converso com pastores de várias regiões do país. A gente tem, né, conversas, pequenos grupos, reuniões com pastores de várias regiões do país. O fenômeno está acontecendo em todos os lugares. Aqui em Itajaí acontece por causa também do fenômeno migratório, né? Tem muitas pessoas de outros lugares do Brasil morar em Santa Catarina. Então, aqui já acontece, a gente recebe gente de todos os lugares do país. Acho que nós temos membros de todos os estados brasileiros. Sim. Nós temos lá ilhas. Mas também acontece, nós somos uma igreja tradicional, histórica. As pessoas entendem que a gente prega a palavra, já de antemão. Não necessariamente que a igreja batista pregue, né? Deveria. A igreja cristocêntrica, bíblica. As pessoas já subentendem isso, né? Então, é um dos fenômenos. As pessoas estão procurando igrejas que pregam a palavra, igrejas bíblicas. As pessoas estão procurando. E, geralmente, as pessoas que estão procurando essas igrejas são pessoas que tiveram uma má experiência em outras igrejas. Nós fizemos uma série, deve estar aí no YouTube, se você quiser pesquisar, procura aí no YouTube, você pode assistir, se não me engano, 5, 6 mensagens, uma série de 5, 6 mensagens, e o título da mensagem era Feridos na Igreja. Causou um impacto aqui quando a gente fez, né? Muitas pessoas viram nas redes sociais que a gente ia fazer uma série dessa, apareceu muita gente. Muitos testemunhos negativos, muita gente, né? Machucada, muita gente que foi explorada religiosamente falando, muita gente que foi maltratada, gente dizendo assim, você não serve para esse lugar, você é pecador, vai embora, sei lá, gente sofrendo de todo tipo assim, preconceito. Sair debaixo da minha autoridade. Você não toqueis no ungido do Senhor. Pessoas ouvindo essas besteiras gospel aí, né? Neopentecostais que existem por aí. Infelizmente. Então elas ouvindo isso aí e elas tudo machucadas, não querendo mais saber de igreja. Aí a gente colocou isso e as pessoas foram. E começaram a escrever testemunhos pra gente. A gente até botou muitos testemunhos nas telas, né? Dos testemunhos que as pessoas colocaram, sem identificar o nome, né? Então tem testemunho que a gente chegava assim, me impactava assim. Como é que as pessoas fazem isso dentro de uma igreja com alguém? Tratam uma pessoa dessa forma, né? Isso é totalmente anti-evangelho, né? É totalmente anticristão, vamos dizer assim. E a gente percebe isso, existe esse fenômeno. As pessoas estão procurando igrejas saudáveis e estão procurando igrejas bíblicas. Existe muita gente, né? Tem uma ideia que a gente fala sempre, fazer uma igreja para quem não gosta de igreja.
É estranho, né? Mas essa frase, mas fazer uma igreja para quem não gosta de igreja, ou seja, fazer uma igreja para quem já está, de alguma forma, com preconceito com as igrejas em si, por causa do seu maltratamento, dos julgamentos que ela recebeu, daquilo ter machucado ela. Então, fazer uma igreja que verdadeiramente seja bíblica, né? Não somente porque prega uma mensagem, né? Mas bíblica porque vive aquilo. Né? Então, isso é importante pra gente, né? Isso vai fazer com que as pessoas sejam bem acolhidas, sejam bem recebidas e ouçam uma mensagem confrontadora ao ponto de elas quererem realmente estar naquele lugar, né? Eu quero viver do jeito que eles vivem, eu quero praticar aquilo, eu quero fazer parte desses grupos deles. Eu quero poder experimentar o que eles estão experimentando, esse nível de amor, esse nível de relacionamento que eles têm. Porque esse nível de relacionamento que eles têm verdadeiramente reflete aquilo que a Bíblia fala. E geralmente essas pessoas que estão vindo de outras igrejas, que a gente chama hoje de fenômeno dos desigrejados, e são todos bem-vindos lá, né? Espero, né, que você nos visite, se você está passando por esse problema, se você é um desigrejado, assim, nos visite, fique à vontade. Se sente em casa. Sinta-se em casa lá, né? Mas eu digo assim, se você passa passou por isso, isso quer dizer que você já conhece a palavra de Deus. E a grande crítica dessas pessoas eles talvez tem muitos lugares que pregam a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. E isso é algo incoerente da nossa parte, né? Hipócrita da nossa parte, né? Talvez o que Jesus falava para os religiosos, fariseus, chamando eles de hipócrita, era isso. Vocês conhecem muito bem as Escrituras, mas vocês não vivem as Escrituras. Então, a ideia é que nós possamos ser uma igreja saudável, uma igreja bíblica e saudável, é uma igreja que verdadeiramente não somente prega a palavra de Deus, e quando eu falo prega a palavra de Deus, não é só abrir a Bíblia, ler um versículo e falar qualquer coisa, né? mas também viva a palavra de Deus, né? Isso é importante no ambiente, né? Como igreja. A Escritura Sagrada ela é muito honesta, muito verdadeira. Se você já dedicou algum tempo de estudar um pouco a Bíblia, ela conta as histórias, né? Os grandes heróis das Escrituras, né? Os heróis da palavra de Deus. Todos eles erraram. E a Bíblia é muito honesta em mostrar os erros deles, as falhas deles. Então, você consegue se identificar. Eles não são super-heróis. São seres humanos como nós, né? Então, toda vez que a gente sobe no púlpito para pregar ou dar uma aula ou compartilhar a palavra, a gente se coloca ali. A gente não está dizendo, olha, eu sou autoridade aqui e você tem que fazer isso que eu estou mandando, né? Isso é usar a Escritura como um poder de controle, de manipulação. Não é isso. A nossa disposição é, olha, eu quero compartilhar com você o que a palavra de Deus me confrontou, né? Eu sou ser humano, sou falho, estou no processo. Assim como o apóstolo Paulo, que era o grande apóstolo Paulo, disse, eu não cheguei, não alcancei ainda, mas eu prossigo para o alvo, né? Então, todos nós estamos nessa disposição, né? De prosseguir para o alvo, deixar que a palavra de Deus trabalhe no coração da gente, né? Não é o pastor chegar lá, isso, aquilo, é a minha opinião que importa. Não, opinião cada um tem, cada um pensa de um jeito, não é isso que conta, né? O que conta é o que a palavra de Deus quer trabalhar e transformar na nossa vida. É ela que conta, é ela que tem que fazer o confronto, não somos nós. A gente só compartilha, né? Irmãos, o que está acontecendo na minha vida é isso. E Deus falou comigo é sobre isso, né? Quero trazer isso para você também. Quero que a palavra de Deus também confronte você nesse sentido. E vamos juntos, né? Deixar que ela trabalhe a nossa vida. Que bênção, né? Eu tive uma reflexão comigo quando eu era líder de jovens ainda. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu tô com medo de pregar. Mais ou menos isso. Mas por quê? Porque tem muito poder. Subir num púlpito e tu ministrar a palavra. A gente é preguiçoso por natureza. A gente não aceita tudo que um líder fala. Pode ver a situação do nosso país, né? Dependendo do lado, as pessoas, elas não têm críticas aos seus líderes, elas não fazem críticas aos seus líderes. Eu sou daquela ideologia. Mas aquele teu líder lá é corrupto, é ladrão, já foi preso, já foi julgado em não sei quantas instâncias. Tá, não, isso é tudo mentira. Ele é santo, né? Ele é Deus, quase é um semideus, né? E do outro lado a mesma coisa.
As pessoas não veem os erros da liderança. Então, quando tu sobe, tu é um líder. É uma liderança cega, né? E isso existe dentro da igreja. Cabresto. Isso existe dentro da igreja. As pessoas, elas não fazem críticas, né? Calma aí. A gente sempre fala, e a gente criou esse costume entre nós, nós falamos isso, né? Muitas vezes nas nossas ministrações, nas nossas pregações, eu já falei isso, vocês já falaram. Vão lá, olhem na Bíblia, investiguem se eu estou falando a verdade. Vejam se eu sou coerente com aquilo que a Bíblia está dizendo, com o contexto geral da Bíblia, se eu estou sendo coerente, a minha mensagem está sendo coerente. Vocês não precisam aceitar o que eu estou falando. Vocês precisam refletir na mensagem, ver se ela é verdadeiramente bíblica, se faz parte da tua realidade de vida e ver o que você precisa ser transformado de acordo com o que a Bíblia está dizendo para você ser transformado, não de acordo com aquilo que eu digo para você. E a gente não tem esse costume de impor, né, regras, né? A gente não faz isso, né? A gente não impõe regras sobre a vida de ninguém, não tem esse costume, mas mesmo se a gente fizesse isso, se não for bíblico, né? Como disse Pedro e João para o Sinédrio, né? Que era a liderança da época, assim, ó, julguem vocês se cabe mais obedecer a Deus ou obedecer aos homens, mesmo que vocês sejam autoridade, mesmo que vocês sejam a liderança do nosso povo. Eles eram a liderança do povo. O Sinédrio era a liderança do povo. Estavam sob o jugo de Roma, sob o jugo de Herodes e tal, mas a liderança na cabeça deles era o Sinédrio. Eles eram que apontavam um caminho, né? E por isso que Jesus chama eles de guias cegos, né? Levando todo mundo pro buraco, né? Porque eles eram o que apontavam o caminho. Então, e eles mesmo assim disseram assim, não, julguem vocês mesmos, que vocês são aqueles que são conhecedores, que são os guias do povo, julguem vocês. É melhor obedecer a Deus? É lícito obedecer a Deus ou aos homens? O que nós devemos fazer? Então, a gente tem que criar esse senso crítico em nós, né? Nós estamos fazendo parte de uma comunidade, mas a gente não pode endeusar as pessoas ou não fazer críticas a uma pessoa somente porque ela está na posição de líder. Não existe isso, né? A chance de você ser machucado, de você se frustrar fazendo isso, como muitas pessoas têm sido frustradas na política e na religião, é muito grande. Vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer, porque nós somos humanos. Somos líderes humanos. Nós vamos desapontar, nós vamos errar, nós vamos falhar. E quando nós falharmos, o que tem que ser feito? Se nós somos humildes o suficientes para estarmos na posição que estamos, nós temos que reconhecer o nosso erro, nós temos que pedir perdão. E qual é a parte que deve acontecer do outro lado? O cuidado, o perdão, a exortação, né? Isso deve acontecer. Isso é ser comunidade verdadeiramente. O líder é parte do corpo. O cabeça é um só, a cabeça é Jesus. E ele é o perfeito, só. Ele é o perfeito. Nós somos ainda, como diz 1 Coríntios capítulo 13, nós olhamos para ele ainda como se fosse numa imagem de um espelho, né? Ainda não vemos ele com clareza, né? Mas um dia nós seremos como ele é. Amém. Né? Mas ainda não somos. Estamos nesse processo de crescimento, né? De amadurecimento. Existe esse risco mesmo. As pessoas estão em busca desse líder, né? Esse grande líder, para elas seguirem cegamente. Infelizmente existe essa situação. E algumas pessoas assumem essa postura, né? Eu sou o salvador de você, eu sou o líder, siga-me, eu sou o pai que você não teve, coisas desse tipo. Assim. A unção que está sobre mim estará sobre vocês. Isso é extremamente perigoso, né? Todos nós não podemos abrir mão do fato de que nós somos parte do corpo. Nós somos pastores, mas somos ovelhas também. A gente está ali orando pelas pessoas, ensinando ou pregando, mas também estamos necessitando de oração, de exortação, de um apoio, muitas vezes. Então, o próprio fato da igreja ter essa estrutura, né? Tem 5 pastores. Né? Não é porque o pastor Rodrigo não dá conta, não é essa a questão. É porque existe essa percepção. Mas também não dou conta, não. Preciso de ajuda. Mas existe essa percepção, né? De que nós somos um time. A igreja toda está nisso. Né? Nós somos parte desse corpo. Né? A liderança ela não é centralizada. Né? Ela é não diluída também, mas ela é partilhada. Né? Não, a gente pode compartilhar várias vezes entre nós 5 lá nas nossas reuniões. Vamos dar um exemplo. Várias vezes 2 de nós ou 1 de nós era contrário à decisão que nós íamos tomar. Mas quando chega para a igreja, todos os 5 pensam, não, nós decidimos isso. Mas tu pensava desse jeito? Não, nós 5 decidimos isso. Sai da nossa decisão algo montado e é daquele jeito que a gente vai fazer. A gente vai seguir aquele caminho, mesmo que um de nós pensasse de maneira contrária. Eu já fui voto vencido várias vezes.
Não é? Ah, você é o pastor presidente. Tem que bater na tecla, tu tem que ser do teu jeito. Não, nós vamos decidir isso em colegiado. Por isso que existe um colegiado, somos 5, né? É por causa disso, tem que ser dessa forma, né? E assim é no corpo todo, né? Assim é no corpo todo. A igreja toda tem que estar ali fazendo a sua parte, né? E quando essa questão da liderança é importante ainda tocar no assunto, porque no meio religioso é tão quanto é na política mesmo, né? Por exemplo, assim, como a gente fala assim, o cara que foi preso voltou para a cena do crime e todo mundo aprovou, o cara ganhou não sei quantos votos e foi presidente novamente depois de ter sido feito aquilo tudo que ele fez e foi provado que ele fez e tal. E a gente faz na igreja, pessoal. A gente conhece muitas histórias de pastores que caíram em adultério e no outro domingo estavam pregando na igreja. Não existe, primeiro, um cuidado com a vida da pessoa. Ela pode se arrepender. Ela deve se arrepender. Mas ela tem que ser cuidada. Aquilo ali é exposição para a vida dela. Ela não está ainda com um caráter transformado ao ponto de ela assumir aquela postura de ir lá abrir a Bíblia e pregar o Evangelho para todo mundo, para ensinar a igreja como um todo. Não tem. Ela precisa ser tratada, cuidada, ela precisa passar pela restauração do lar dela, ela precisa passar pelo processo de arrependimento. O processo de arrependimento não é assim, me arrependi, agora estou... Não é. Todo ato falho tem um processo, né, de restauração. Por quê? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas olham, aquele ali é o líder. Tem comunidades que a igreja é o líder. As pessoas vão lá para ouvir a pessoa, a figura, né? Então, a comunidade toda gira em torno de alguém. Passou ali na frente, o pastor não está, já não entra no culto, né? Não, eu gosto de ouvir pastor X ministrar. E daí perde todo esse conceito real que nós comentamos do que é... Você não está ali na igreja como um mero telespectador ou ouvinte, né? Você está ali como parte de um de um corpo, de uma comunidade, e você está ali para transbordar também amor, acolhimento, para buscar relacionamento, né? Eu sempre digo que a salvação não tem um fim em nós mesmos, né? Você não vai se isolar do mundo, não, agora o Senhor me alcançou, eu não quero pecar mais, não quero ter mais contato com não cristãos e vou me isolar. Não. Ali inicia o seu ministério, seu discipulado, né? Ali é o momento que você tem que compartilhar a sua vida com outras pessoas, né? Essa é a grande questão. Isso que você falou é a chave de tudo. Porque muitas vezes as pessoas que não são de igreja, digamos assim, elas olham... Eu já tive essa percepção também, eu pensava assim, né? Gente, esses crentes são chatos, né? Eles querem trazer a gente para a religião deles, né? Essa é a impressão que as pessoas têm, né? E nada mais contrário. Não é esse o objetivo. Ninguém quer que você mude de religião, nada disso. O grande desejo é isso, é compartilhar o que aconteceu com a gente. Quando você tem um encontro com Deus... que aquele vazio que você tinha não existe mais, você é satisfeito com a presença dele, que você aprendeu que tem uma jornada nova agora à frente, né? É algo tão bom na sua vida que você quer que outras pessoas tenham essa notícia também. Cara, você está sem esperança, eu também vi assim, né? Mas tem uma boa notícia para você. Então, o desejo do cristão é esse, é compartilhar essa boa notícia, essa mensagem. Não é fazer a pessoa mudar de religião, não. Você pode morar onde você está, sei lá, quando você vai ouvir essa mensagem, né? Mas o nosso objetivo não é trazer você para a nossa comunidade. Se você vier, ótimo. Você vai ser muito bem-vindo. Mas é que você conheça Deus, né? Que você tenha acesso a essa mensagem boa de esperança, de salvação. Ouvindo o que o pastor Jean estava falando, a recepção ou o acolhimento começa quando você vai fazer o convite para o seu amigo, né? Aí tá conversando, batendo papo, falando sobre religião, falando sobre... Bíblia, qualquer coisa que você está falando, e aí você diz assim, nessa religião que você está, você não vai ser salvo. Nessa religião que você está, você não vai para o céu. As pessoas falam isso, né? Você tem que vir para a minha. Como se estivesse falando de time de futebol. Exatamente. Já faz parte isso aí. Isso aí já faz parte do acolhimento. Não é esse o convite que você faz. Muitas vezes é um testemunho seu, é muito mais impactante, né? O próprio testemunho de vida. Meu, fulano era totalmente... diferente, agressivo, alcoólatra, ou às vezes não precisa ser algo tão gritante assim, mas quem está ali num relacionamento próximo, por mais que sejam
aparentemente mudanças pequenas ou não tão claras, mas já demonstra que há um diferencial, né? Que há frutos, Sim. que há Isso é um convite. O teu testemunho uma é um grande melhora convite. no vocabulário, O teu no testemunho dia a é o dia. grande convite. O teu testemunho é o grande convite para a pessoa já ser bem acolhida no lugar que você está, né? E a vivência daquilo é a consumação, né? Levar a pessoa... Porque tem até uma outra mensagem, deve estar no YouTube, uma vez que eu preguei, falei assim, prosélitos ou discípulos? Tem uma mensagem que a gente faz muitas vezes, a religião faz prosélitos. Explica para quem está nos ouvindo Prosélito o que é um você prosélito. convencer uma pessoa de que ela está na religião errada e trazer ela para sua religião, fazer parte, e aí seguir todos aqueles rituais, aquelas ritualísticas da religião para você ser aceito na religião. O discipulado é mudança de vida. E é essa a proposta do evangelho. Então, mas para eu propor uma mudança de vida para alguém pregando o evangelho, eu tenho que transparecer que a minha vida foi transformada também. A minha vida tem que ser primeiramente impactada pelo evangelho para eu fazer um discípulo. Para eu fazer com que aquela pessoa que me conhece olhe assim, pô, o cara mudou mesmo, hein? Ele era arrogante, ele era teimoso, ele era, sei lá, né, irado, brigava com todo mundo, agora tá manso, tá tratando bem a esposa, tá tratando bem os filhos. O que aconteceu na vida dele? E essa é a grande pergunta, né? O que aconteceu na sua vida? Essa é a grande oportunidade para você dizer, não, conheci Jesus e tive uma transformação, estou indo num lugar onde as pessoas também estão em processo de transformação, eu não sou ainda o super-homem, eu não mudei totalmente, eu estou no processo. Então, isso é a grande oportunidade para você. Vem junto, essa esperança é para você também. Eu acho que você também tem essa grande oportunidade de conhecer esse Senhor que pode mudar as nossas vidas, esse Senhor que morreu por nós, esse Deus que morreu por nós e que verdadeiramente morreu para poder dar essa liberdade, essa libertação e fazer com que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter essa transformação, de ter essa mudança e de viver de maneira diferente, né? Então, o testemunho é a grande parte de tudo, né? Excelente. Uma conversa muito enriquecedora. E eu gostaria da consideração final de vocês. Se pode pontuar ou trazer algum ponto aí para quem está nos ouvindo. Pastor Rodrigo. É importante frisar que talvez pessoas que estão nos ouvindo de outras igrejas, né, que ter um ministério de recepção é muito importante, né? E treinar as pessoas é importante, né? Fazer com que as pessoas entendam essa vivência do evangelho é importante para receber pessoas, né? E nós na igreja nós temos um costume de todo mundo passar por esse ministério, né? A gente diz que é um dos ministérios talvez mais importantes da nossa igreja é esse, porque se a gente faz todo mundo passar por esse ministério, mesmo que não seja o dom dela e depois ela vai descobrir o seu dom, a gente vai enviar ela para outro ministério onde seja o dom dela. Mas ela fazer parte, entender isso, que é importante, né? É algo natural, né? Não, receber bem. É a vivência do evangelho de cara, assim, a pessoa vai chegar lá... Eu sempre comento, não é porque você está no ministério, nós chamamos a nossa igreja de conexão, mas na recepção ali, acolhendo, que você tem que exercer aquilo apenas quando está na função. Tem que ser algo natural no dia a dia. No dia a dia. Né? Sentou ao seu lado um visitante, uma pessoa diferente, você vai cumprimentar, você vai e quando tratar tu bem. ensina dessa forma, tu muda a cultura. Tu muda a cultura da igreja. Todo mundo recebe todo mundo bem, todo mundo se preocupa com todo mundo. Por quê? Porque todo mundo já passou por ali, todo mundo já aprendeu aquilo ali que é importante. E aí nós vemos um movimento, antes de começar os cultos, todo mundo se cumprimentando, conversando, às vezes, né, recebendo bem as pessoas, porque criamos a cultura, né? Temos que criar essa cultura. Dá trabalho? Dá trabalho. É muito treinamento, dá muito treinamento. Hoje, tu que é o líder do ministério, nós estamos com quantos... Estamos com... Quantas pessoas fazendo parte do ministério atualmente? Praticamente 70 pessoas. 70 pessoas. A gente pede para que a pessoa fique 3 meses, né? Então, os 70 pessoas são 70 pessoas que estão sendo treinadas, trabalhadas. Algumas vão continuar, vão ficar, outras vão sair, né? E vão vir outras que vão entrar. Mas hoje a gente consegue ter uma equipe de
8 pessoas, 6 pessoas por culto, né? Isso, no culto a gente E a sempre... pessoa serve nesse ministério uma vez por mês. Mas o que a gente fala para elas? Que mesmo ela servindo só uma vez por mês, no resto dos dias que ela vai nos cultos, ela vai... exercer o amor. Da mesma forma que ela faz como se estivesse na porta lá, não estivesse na recepção, ou estivesse no estacionamento, né? E isso é importante. Então, desafio aí, né? Criem esse ministério, trabalhem isso, né? Façam isso os pastores, outros líderes aí que trabalham com isso, né? Busquem material, existe muito material bom sobre isso, né? E exerçam bem esse ministério aí que vai criar essa cultura de acolhimento na sua comunidade aí também. Muito bom. Pastor Jean, algum ponto para fecharmos esse PIB Talk? Sim. Eu acho que isso é papel de todos, né? Mesmo que você não faça parte desse ministério, né? A gente está na liderança, os pastores, eu sirvo na mídia, mas tem... Aí, ó. Muito bom. Superman. Eu sempre quis fazer isso, da né? Desde criança. E o óculos também. Mas eu tô aqui, ó, conexão. Mesmo que por baixo da camisa lá né? Tô lá com um pregador, mas todos nós fazemos parte desse ministério, né? Todos nós estamos empenhados nisso, de que a pessoa seja bem recebida. Somos diferentes, né? De repente, a pessoa que chega lá não se identifica tanto comigo, mas vai se identificar com você. Qualquer um de nós vai poder falar melhor com essa pessoa. A nossa experiência de vida, o nosso temperamento, personalidade, né? Todo mundo faz parte disso. Então, mesmo que eu não estou servindo na conexão, mas eu posso me aproximar, posso cumprimentar, posso estar à disposição. A pessoa sentir que ela pode contar comigo. Que a gente está ali junto. Perfeito. Nessa jornada, nessa caminhada, todo mundo sendo trabalhado, transformado pela palavra. É isso. Excelente. Espero que você tenha gostado deste episódio do nosso PIB Talk. Até a próxima.